Hoje em dia, é mais fácil embarcar em um avião se quiser viajar de Nova York para Londres. Mas e se eu te dissesse que houve uma época em que essas duas cidades estavam no mesmo continente? Bem, a explicação é um pouco mais complexa. Para começar, naquela época essas duas cidades nem sequer existiam. As placas tectônicas em que elas se encontram hoje ficavam muito mais próximas. Há cerca de 200 milhões de anos, todos os continentes do nosso planeta se conectavam, formando um grande supercontinente. Esse enorme pedaço de terra era cercado por um único oceano. Atualmente, chamamos esse enorme continente de Pangeia. Algumas partes desse supercontinente se separaram e se afastaram umas das outras, e nossos mapas atingiram sua configuração atual. Existe até mesmo um bom experimento que você pode realizar para testar essa teoria. Encontre um mapa online e imprima-o em uma folha de papel. Depois disso, basta recortar todos os continentes. Quando começar a brincar com eles, você logo perceberá que todos parecem se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Provavelmente, a coisa mais impressionante que você verá é como a América do Sul se encaixa perfeitamente na África. O que é ainda mais fascinante é que essa não é a primeira vez na história do nosso planeta que supercontinentes foram formados e depois se separaram. Os cientistas descobriram que isso aconteceu pelo menos 3 vezes antes. E se considerarmos a idade do nosso planeta, 4,5 bilhões de anos, os últimos 200 milhões estão mais próximos de um piscar de olhos. Mas como os cientistas descobriram que os continentes se movem? Além do aspecto dos continentes atuais, eles também observaram rochas idênticas que foram encontradas em diferentes continentes. Elas pareciam ter se formado com os mesmos minerais e sob as mesmas condições climáticas. Outros ajudantes secretos foram os dinossauros. Fósseis da mesma espécie foram encontrados tanto na América do Sul quanto na África. Disse que esse dinossauro em particular, chamado Mesossauro, viveu em nosso planeta muito antes de os continentes se separarem. É difícil imaginar como deve ter sido a vida na Terra como um único continente. Para começar, o clima deveria ser muito diferente, porque a parte central da Terra provavelmente seria muito seca, com pouca ou nenhuma fonte de água. Além disso, ela provavelmente estaria escondida atrás de muitas cadeias de montanhas. Essas montanhas também teriam agido como uma barreira contra a umidade e as chuvas. Entretanto, os geólogos também estudaram depósitos de carvão dos Estados Unidos e da Europa. Esses depósitos parecem mostrar que pelo menos uma parte do antigo supercontinente, que ficava perto do Equador, deve ter sido uma incrível floresta tropical, exatamente como as que podemos encontrar hoje na selva amazônica. O carvão surge quando restos de plantas e animais ficam presos em águas pantanosas. Se for aplicada a pressão suficiente pela água, a substância se transforma primeiro em turfa e depois em carvão. Nosso planeta existiu nessa configuração continental por mais de 100 milhões de anos. Durante esse tempo, já havia muita vida na Terra prosperando. Foi uma ótima época para ser um inseto. Criaturas como besouros e libélulas floresciam durante o mesmo período. A Terra era percorrida pelo predecessor de todos os mamíferos, o sinapsídeo. A vida na Pangeia foi severamente afetada durante um período não tão bom. Acredita-se que um cometa ou asteroide tenha aterrissado na superfície da Terra há cerca de 251 milhões de anos. A teoria do asteroide ou cometa parece se encaixar muito bem porque 90% de todos os animais marinhos e 70% das criaturas que viviam na Terra desapareceram de repente. O cometa pode não ter sido o único motivo da extinção em massa. Ao mesmo tempo, também estava ocorrendo uma atividade vulcânica importante no norte da Ásia, que pode ter interrompido a vida na Terra. Talvez não percebamos, mas os continentes continuam se movendo enquanto falamos. Essa configuração que vemos agora, com a ajuda de imagens de satélite, certamente não será a última. A Austrália, por exemplo, está se movendo lentamente em direção à Ásia. Mas a prova mais importante de que nossos continentes ainda estão se deslocando é a parte oriental da África. Essa área está simplesmente se separando do resto da Terra. Para testemunhar isso, você terá que viajar para um dos lugares mais quentes do nosso planeta. Mas se chegar a esse pedaço de terra na parte oriental do continente africano, poderá se sentar em cima do ponto exato que em breve será dividido em 2 pela água. Sob essa região, 3 placas tectônicas estão se afastando lentamente. Se os dados estiverem corretos, em um futuro distante, a África será dividida em 2, entre suas 2 regiões, surgirá um novo oceano. Para apoiar essa teoria, os cientistas vêm estudando de perto uma rachadura com 50 km de comprimento no deserto da Etiópia há anos. Para que esse novo oceano se forme, estima-se que sejam necessários de 5 a 10 milhões de anos. Como a crosta do nosso planeta é formada por várias placas tectônicas que estão em constante movimento, ela é o local perfeito para estudar esse processo.
Todas essas placas têm formas irregulares e estão sempre se chocando, deslizando por baixo ou por cima umas das outras. Essas 3 placas tectônicas encontradas sob o deserto da Etiópia também estão se movendo em velocidades diferentes. Uma delas, chamada placa arábica, está se afastando da África a uma velocidade de cerca de 2,5 centímetros por ano. As outras 2 placas estão se movendo um pouco mais devagar, entre 1,25 centímetros e 5 milímetros por ano. Além disso, à medida que esses movimentos ocorrem, o material das profundezas da Terra sobe para a superfície e forma uma crosta oceânica nas bordas. Todo esse movimento faz com que você se pergunte como o próximo supercontinente se formará e quando. Até o momento, os cientistas chegaram a algumas configurações possíveis, cada uma com seu próprio nome: Novo Pangeia, Pangeia Última ou Amazia. Todas essas previsões ainda variam, pois não temos certeza de como e por que os continentes realmente se movem ao longo do tempo. Uma pista pode ser a análise de como a Pangeia se separou em primeiro lugar. De qualquer forma, levará de 15 milhões a 100 milhões de anos para vermos o próximo supercontinente, dependendo de cada cenário. A teoria de Novo Pangeia analisa a possibilidade de que os movimentos atuais continuem. Nesse cenário, o Oceano Atlântico continuará a se expandir ao mesmo tempo em que o Pacífico ficará menor. Os 2 continentes americanos se combinariam primeiro em direção ao norte. A África, a Europa e a Ásia também já terão se combinado quando todos eles se reunirem em um único e enorme pedaço de terra. Outro cenário possível é chamado de Pangeia Última. Nesse caso, o Atlântico desacelerará sua expansão e, na verdade, se tornará um corpo de água cercado de terra. A América do Norte, a África, a Ásia e a Europa se tornariam pedaços de terra um tanto paralelos, completamente unidos. Abaixo deles, a América do Sul, a Antártica e a Austrália completariam um círculo que circunda o Atlântico Norte. Durante todo o tempo, esse pedaço de terra seria cercado por um grande Oceano Pacífico. A teoria da Amazia analisa um cenário que é um pouco difícil de entender e estudar neste momento. Como várias placas tectônicas parecem estar se movendo para o norte, pode ser possível que todos os continentes, exceto a Antártica, deslizem completamente em direção ao Polo Norte. O clima seria muito diferente e muito mais frio. Tanto o Pacífico quanto o Atlântico, nesse cenário, permaneceriam como corpos de água abertos. Os cientistas acreditam que essa é uma possibilidade real devido a algumas anomalias deixadas pela Pangeia nas profundezas do interior da Terra, na parte chamada de manto. Olhando ainda mais para o futuro do nosso planeta, estima-se que em cerca de 1 bilhão de anos a luminosidade do Sol será algo em torno de 10% maior. Dessa forma, a atmosfera da Terra se assemelhará muito à de uma estufa úmida. Devido ao calor adicional, todas as massas de água da Terra começarão a evaporar rapidamente. Daqui a 4 bilhões de anos, a temperatura do nosso planeta logo o transformará em um planeta semelhante a Vênus, podendo ficar tão quente que a superfície terrestre começará a derreter. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Seu apoio é muito importante para continuarmos trazendo conteúdos incríveis e curiosidades fascinantes. Até a próxima!